A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro, Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais essa palavra aqui. O rei Davi estava fugindo do seu filho, Absalão. E esse Ziba, que era servo de Mefibosete, ele engana o rei Davi. Ele vai ao encontro, de Davi, ali cheio de presentes, querendo se mostrar o que ele não era, porque na verdade ele era interesseiro, ele queria as riquezas que eram do seu senhor, de Mefibosete, que era filho ali de Jonatas, o filho de Saul. E ele vem com as jumentas, ele vem ali com toda aquela comida, com vinho, com frutas, para falar para Davi que aquilo tudo ali era dele. E ele faz com que o rei pense que Mefibosete deixou Davi, traiu Davi, não quis mais acompanhar Davi. Davi vê aquela situação como uma ingratidão muito grande da parte de Mefibosete, porque é Davi quem vai buscar ele lá em Lodebar, mandar buscar, para trazer um homem que estava esquecido. Mas isso tudo aqui era encenação de Ziba. Mefibosete era muito fiel a Davi, ele era grato, ele reconhecia tudo que Davi havia feito por ele. Um homem que andava esquecido lá na terra, na cidade de Lodebar, ele agora comia com o rei, morava com o rei, se assentava à mesa com o rei, então ele era muito grato. Só que aqui Davi, já muito triste, teve que abandonar Jerusalém, sair para não confrontar o seu filho. Aí ele sai, ele foge ali com seus soldados, ele já estava triste por essa situação. E quando ele sabe que, ele pensa, na verdade, Ziba dá a entender que Mefibosete havia o abandonado, ele acredita ali no que Ziba falou. E ele fala que tudo que era de Mefibosete agora seria de Ziba. Mas, mais para frente, como o nosso Deus ele é justo e ele não permite injustiça no meio do povo dele, a Bíblia fala que Davi, Mefibosete, ele tem a oportunidade de esclarecer toda essa história a Davi. E, irmãos, o que é que o Senhor ele vem falando para nós através dessa palavra? É que pessoas até tentam nos difamar por aí, falar mal, muitas vezes até falam, e tem pessoas que acreditam naquilo que é falado,
tem naquilo que é dito ao nosso respeito, tem pessoas que querem ver o nosso mal, ou por interesse, ou porque quer algo que é nosso, ou por algum motivo, né? A pessoa quer aquilo que é nosso e ali ela começa a inventar histórias. Às vezes é por inveja, né? A pessoa vai lá e começa, fulano de tal fez isso sendo que não fez. Beltrano fez aquilo sendo que não fez, tudo invenção. A pessoa está andando certinho ali procurando agradar a Deus, mas, né, o inimigo sempre usa pessoas para nos defamar, tentar tirar a nossa paz, falar mal, para nos aborrecer, nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus justo. A Bíblia fala que não há nada oculto e escondido que não venha a ser revelado, né? O Senhor, ele mostra para as pessoas quem é quem, né? Ele age de uma forma ou de outra. As pessoas vão saber quem é e quem não é, quem está sendo verdadeiro e quem está sendo falso. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, né? Quando falarem mal de você, inventarem situações, o Senhor Jesus falou, olha, fiquem felizes, se alegrem, né? Exultem quando alguém caluniarem vocês, né? Falarem mal de vocês por causa do meu nome. Então o Senhor Jesus fala para a gente se alegrar, a gente não precisa ficar preocupado, nem triste, nem magoado. É lógico, né, que vem esse sentimento de tristeza, de ficar dizendo, nossa, mas por que a pessoa, né, o que é que eu fiz para aquela pessoa, para ela estar falando algo de mim, para ela estar inventando tudo isso, né, acabando com o meu nome por onde passa. Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus justo, né? E se estão nos caluniando porque a gente segue o Senhor Jesus, porque a gente procura agradar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala para a gente se alegrar, porque nós teremos o nosso galardão. E o Senhor traz tudo à tona, né? Ele vai mostrar quem foi que inventou, quem foi que mentiu, né? Quem que está errado na história. Não precisa a gente se preocupar com isso. Vamos entregar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que age com justiça, como agiu aqui, né, na vida de Mefibosete. Deus agiu na vida dele e Davi, servo do Senhor, não ficou enganado por esse Ziba. Então, que eu e você venha descansar e não venha arrancar os cabelos por conta de pessoas que estão falando mal, até porque, irmãos, o que adianta a gente ir lá tirar satisfação? Sempre se levanta outro, né, para falar, né, fofoqueiro. Infelizmente, fofoqueiro é o que não falta, né? Pessoas que querem ver o mal de outras também não falta, né? Se a gente vai com a força do nosso braço, né, querer resolver, muitas vezes a gente não resolve, né, não vai resolver, pelo contrário, a gente vai perder a nossa razão e aí sim vai escandalizar o nome do Senhor. Então deixa Deus agir, deixa Deus fazer, que o Senhor agindo, né, o Senhor fazendo, sai tudo perfeito. Então, que a gente venha descansar e saber que o nosso Deus é um Deus de justiça, que Ele age, Ele faz, e que a gente não precisa estar colocando a nossa mão. É lógico que se Deus mandar a gente falar algo, né, fazer algo, aí a gente vai debaixo da direção de Deus. Mas se não, né, se a gente vai porque está irado, porque está isso, porque está aquilo, né, não vai resolver nada, pelo contrário, vai piorar a situação. Então que a gente exercite os frutos que o Espírito Santo tem derramado sobre a nossa vida, que é mansidão, domínio próprio, amor, orar por essas pessoas que estão agindo assim, quando a gente ficar sabendo, né? Porque até então Mefibosete não sabia que Ziba estava inventando história dele, estava falando mal, mas depois ele foi saber. Depois ele ficou sabendo. Então, quando a gente ficar sabendo, que a gente não vem ficar com raiva da pessoa, porque aí a gente vai estar entrando no jogo que Satanás quer nos colocar, né? Quer nos tirar do foco, né? Quer nos tirar ali do centro da vontade de Deus. Porque quando a gente se ira, fica irado, fica com raiva de outra pessoa, a gente perde a razão, a gente vai estar quebrando o mandamento que Jesus, né, nos deu, que é para amar o nosso próximo, né? Ele falou também para amar aqueles que nos perseguem, orar
por aqueles que nos odeiam. Então, quando a gente fica com raiva, a gente vai estar entrando no jogo de Satanás. E ali a gente vai perder a nossa razão, né, perante Deus primeiramente, porque o Senhor está olhando para nós. Né? Nós que somos filhos dele, nós temos que dar exemplo e ser imitador de Cristo. Então, que a gente venha, né, e para fazer isso só com o Espírito Santo, porque nós mesmos a gente não vai conseguir, né, amar, perdoar, né, todas essas coisas que são frutos do Espírito, são obras do Espírito. Então a gente precisa do Senhor, precisa do Espírito Santo para que esses sentimentos venham fluir da gente, né? E não o sentimento de raiva, de querer se vingar da pessoa, de querer, você está falando mal de mim, então eu vou falar mal de você. Não, irmãos. Jesus falou, olha, não pague o mal com o mal, paguem o mal com o bem. A Bíblia diz para a gente não se cansar de fazer o bem. Então não entra no jogo de Satanás, né? Entrega nas mãos do Senhor que o Senhor resolve. Né? Descansa, estão falando, estão dizendo, não é verdade, a sua consciência está tranquila perante Deus. Né? Então deixe os outros pensarem o que quiser pensar, porque na hora certa Deus age e Deus desmascara quem Ele tiver que desmascarar e tudo vai voltar ao seu devido lugar. Amém? Louvado seja Deus, que os meus irmãos tenham uma boa noite. Glórias a Deus.